Eu fiz perguntas que eu não gostaria de responder. Começa com um tremor. Não tem poesia. É sangue, seiva e suor. Tem sal, água e tem freio. Mas é lágrima. Água que lava de vulcão. Essa é a segunda temporada do podcast Risca a Faca, uma realização do Goethe Institut. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 1, Levanta! Resplandecente, bêbada de glória para o mundo, sou indecente. Cavaleira apocalíptica ao meu lado, só trava eloquente. Em meus pés o lobotão arde reluzente. Teté. Ando por lugares altos e sempre profana. Teus Frozen 2000. Quer capeta, eu só sou porque sou com as manais. Eu amo o milagre, eu amo a possibilidade de operar milagres, eu amo a ação, mas ao mesmo tempo eu sinto que o milagre ele só existe porque existe a escassez, né, de alguma coisa. Então, eu não quero mais permanecer operando milagres por conta dessa escassez, eu não quero mais viver essa realidade, a realidade milagrosa por conta dessa escassez. Eu quero, de fato, que a abundância, a liberdade, a plenitude possam ser a rotina, né? Eu sou Ventura Profana, sou uma pastora missionária, uma cantora evangelista, um espírito livre, um corpo livre, uma força livre, corajosa. Creio muito na possibilidade de viver a vida sem as amarras e, dia após dia, derrubando os cativeiros e crendo na possibilidade de libertação. Então, acho que, de fato, a libertação é o meu grande propósito de vida. Tenho tentado cuidar, assim, da minha vida, tenho tentado proteger essa vida, no matter what, assim, sabe? Tipo, a todo custo. Eu tô num momento muito especial, eu acho, da minha vida, de questionar, de fato, quem eu sou, justamente porque eu quero permanecer viva. E eu tenho tentado entender quais são os movimentos, quais são as coreografias que eu preciso aprender a dançar para viver até os meus 80 anos, para viver até os meus 90, quiçá, sabe? Porque eu sinto que por muito tempo eu achei que eu fosse morrer muito jovem. Então, a maneira como eu me apresentava tinha uma relação com essa certeza de uma breve passagem. E agora eu sinto que eu vivo um instante em que eu posso me avaliar as coisas que foram feitas, avaliar os meus próprios sonhos, a minha trajetória mesmo e fazer decisões pensando e pautando uma vida longa. E não um milagre. Então, um corpo farto, um corpo abundante, um corpo gordo, um corpo volumoso, um corpo fértil, um corpo que não é mais deserto, que não é mais desértico, um corpo que é um manancial. É um manancial. É o encontro de muitas águas.
fato, coreografia é uma palavra central na minha vida. Eu sempre digo que coreografia está para além do campo da dança, para além do campo, talvez sejam mais formais quando se fala de coreografia. Para mim, a coreografia é uma maneira de olhar para o mundo, de ler o mundo, de decidir sobre as coisas que acontecem no mundo. Dentro do campo da dança, a gente usa a coreografia quase como um dispositivo para organizar. E organizar, não estou falando de botar ordem, mas de uma maneira, um dispositivo que ajuda a pensar a dança, porque dança e coreografia são coisas diferentes, né? Eu me chamo Davi Pontes, nasci em São Gonçalo, que é uma região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Embora eu tenha uma formação maior em dança, mas a minha trajetória acadêmica foi toda dentro das artes visuais. Isso também tem alguma implicação em relação às coisas que eu produzo, né? Eu passei por várias questões recentemente em relação ao corpo. Eu sou artista, de uma maneira eu vendo o meu trabalho, e quando eu vendo o trabalho, eu vendo também a minha imagem. Quando eu vendo a minha imagem, eu espero que quem compra se responsabilize por ela. E pra gente, porque eu faço um trabalho junto com o Wallace, que é um amigo e um artista que tem trabalhado junto comigo, pra gente, quem compra o nosso trabalho, quem se responsabiliza por ele, tem um desafio ético muito grande, porque além de comprar a nossa imagem, a maior parte do nosso trabalho a gente trabalha com nudez. Então tem um outro desafio implicado nisso tudo, assim. A gente sabe que, enfim, eu sou um artista negro, o Wallace também, e a gente fica muito preocupado como a nossa imagem chega no mundo, né? A gente sabe que o nosso corpo já está cheio de estereótipos, cheio de marcações, e tem marcações que não nos interessam mais e tem outras marcações que ainda nos interessam dialogar. Então, de alguma maneira, eu tenho descansado, mas ao mesmo tempo eu tenho ficado preocupado, porque eu sei que esse jogo é sempre muito armadilhado, né? Eu tenho uma lembrança que não é minha. Poderia ter sido um sonho, mas talvez seja uma memória de algum futuro. Nele eu tô andando, caminhando, nadando. Eu tô mergulhada na terra, olhando pro chão. Meu horizonte é o meu caminho. Meus pés seguem descalços numa linha espiralar que é reta, num chão de terra batida. Atrás de mim vem os meus. Na frente, o amanhã em mim, o agora. E eu sigo, andando. Tenho tentado entender quais são os movimentos, quais são as coreografias que eu preciso aprender a dançar para viver até os meus 80 anos, para viver até os meus 90, quiçá. A gente sabe que o tempo é uma unidade complexa de medida. Eu costumo dizer que o tempo não existe e também é uma maneira de olhar as coisas que me interessam. No trabalho que eu faço com ela, se chama Delírio Racial, que é o nosso primeiro e único filme, a gente faz uma série de incursões para pensar o mundo sem o tempo. Como seria pensar o mundo sem o tempo? Talvez seja esse um grande desafio dentro do trabalho, tentar localizar o mundo sem o tempo. E quando eu falo de tempo, eu também estou falando de coreografia, né? A coreografia, ela tentou guardar essa ansiedade de que as danças pudessem se perder dentro de um tempo. E tem duas figuras muito importantes dentro da coreografia, que é o Arbô e o seu súdito, o Capriol, que são duas figuras masculinas, estão responsáveis também por a ideia de coreografia na modernidade. O Arbô, ele usa um capítulo de Isaías, que é tempo de dançar e tempo de lamentar, que é um capítulo da Bíblia, né? E ao invés de ele usar tempo de dançar e tempo de lamentar, que na verdade o que ele faz é unir o tempo de dança e o tempo de lamento como um tempo da coreografia, né? Então, a partir daí, a coreografia se torna um grande lamento, né? E o meu grande desafio de olhar para isso tudo é pensar o tempo não exatamente como essa unidade, porque me interessa pensar o tempo como um emaranhado de relações, e não como uma flecha, e não como uma linha que tem um passado, presente e um futuro. Então,
Eu acho que quando eu penso a coreografia, na verdade eu estou disputando essa palavra, né? E uma outra função da coreografia, e essa também é uma função importante da coreografia no mundo, é criar uma série de espaços genéricos. Porque o que a coreografia faz é criar espaços mais ou menos iguais para que ela possa ser reproduzida de uma maneira segura, né? E a gente nunca se questiona, a gente nunca olha para isso com a violência que isso traz, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez seja esse desafio, né? De olhar de novo para a coreografia e agora talvez dando um passo atrás, assim. Eu me pergunto, e se a gente desse um passo atrás e voltasse a olhar para a coreografia de uma outra maneira, né? O que a gente encontraria? De que maneira a gente se movimentaria, né? Eu lembro muito de quando eu tinha uns 5, 6 anos, criança, assim, essa é uma das memórias que eu acho que eu mais cuido. E eu morava em Catu, uma cidade no interior da Bahia, de onde toda a minha família é. Apesar de eu ter nascido em Salvador, eu vivi toda a minha infância nessa cidade, em Catu. A última cidade da região metropolitana de Salvador, já na boca de entrada para o sertão. E a gente morava num alto do Minhocão, que é um ladeirão, assim, um morrão. Eu me lembro de que nessa parte só existiam 5 casas. E um amigo do meu pai começou a bater uma laje. Só que por muitos anos essa laje foi batida e ninguém construiu essa casa. E o que acontece? Esse morro, ele ficava no vale, assim, era o outro lado de um grande vale, que é o Vale do Rio Catu. Então, você tinha toda essa região de horizonte muito, muito extensa, assim. E a cidade acontecendo. Tinha uma barragem ali embaixo, muito verde, assim, ainda. E sempre quando o sol começava a se pôr, quando dava umas 5 da tarde, eu já tinha feito os deveres e tal, pedi a minha mãe me deixava eu sair, eu ia para essa laje. E era o meu palco. Eu vivia shows, eu cantava para aquela imensidão, assim, eu cantava para o sol, eu cantava para o crepúsculo, eu cantava para o rio, eu cantava para a barragem, eu cantava para a cidade. E depois de muito tempo, eu acho que o último show que eu fiz, que foi um show que a gente fez lá no encerramento do Frestas, já nessa nova formação do show com banda, quando eu entrei no palco e eu pisei naquele lugar e eu fechei os meus olhos, eu me posicionei em frente ao plateia, eu comecei a chorar desesperadamente, assim, tipo... Eu era aquela criança. Eu era aquela criança naquele lugar, naquela tarde, naquelas tardes. Então, talvez esse seja o meu maior sonho, assim. Talvez esse é o meu maior desejo, eu acho. É conseguir subir nesse palco e cantar. E logo eu percebi que seria muito difícil fazer isso. Sobretudo viver disso, né? Sustentar isso. Mas eu acho que eu sou capaz de tudo para continuar vivendo esse sonho. Me interessa pensar o tempo como emaranhado de relações, e não como uma flecha, e não como uma linha que tem o passado, o presente e um futuro. Eu não conseguia fugir da igreja, porque dentro de casa eu acordava com a minha mãe ouvindo louvor todos os dias. Eu não podia fugir da igreja, porque todo dia quando eu chegava com o meu lápis pintado de preto, a minha mãe vinha me bater e tirar o diabo de cima de mim, tirar o diabo da minha cabeça. Então, isso era uma constante. Todo dia eu estava endemoniado, todo dia eu tinha uma pombagira dentro de mim, a minha mãe tentava tirar a pombagira, todo dia. E aí eu comecei a trabalhar para curar isso, e para cuidar disso, e para, de alguma forma, resolver isso dentro da minha cabeça. Porque eu precisava, de fato, acreditar que eu não era o diabo, que meu desejo não era diabólico, que a minha existência não era diabólica.
E aí é nesse sentido que todo o meu trabalho começa a surgir, porque eu precisava que a minha mãe entendesse isso mais do que qualquer pessoa. Eu não queria fazer o trabalho para ninguém, eu queria que a minha mãe entendesse que o meu desejo, que a minha vida, que eu não era o diabo. E eu acho que esse ainda é um trabalho de desdemonização, tanto da travestilidade quanto da negridão, assim, porque eu acho que isso é uma realidade no Brasil. Nesse sentido, eu comecei a trabalhar para tentar, ao menos, revelar e dissolver isso, sabe? Tipo, então, eu acho que o meu trabalho, ele sempre está relacionado a isso. Então, quando eu comecei a perceber a gravidade disso, a profundidade disso, né? A maneira como isso é construído no Brasil, como isso é implementado, como isso é plantado no coração do Brasil, eu comecei a ser convocada e comecei a fazer essas relações e a trabalhar para que isso caísse por terra, para que esses laços malditos fossem desfeitos. E aí tem uma série de coisas que me empurram a esse pensamento, que de fato me empurram, porque eu acho que a ideia de movimentar e de mobilidade está ligada à modernidade. O Lepec vai falar dessa imagem do automóvel que é criada na modernidade, né? Que é esse objeto que se automobiliza sozinho, não precisa de nada, né? E também vai falar desse constante impulso pelo movimento que a modernidade cria, né? Esse movimento incessante, que nunca para, que nunca cansa, que nunca desacelera. E ele vai olhar para uma série de artistas dos anos 80, se eu não me engano, em um determinado momento da trajetória deles, eles começam a desacelerar a dança deles, eles param a se movimentar, e não como um acordo, mas quase como uma ética daquele tempo, como um contraponto a essa ideia de movimento incessante que nunca se para. E tem uma coisa bonita que eu acho nisso tudo, que é, primeiro, essa ética que se cria, que para, de alguma maneira, fazer com que o movimento se pare, precisa desacelerar, precisa ver a pausa. Mas, para mim, também tem uma desconfiança que está ligada a nossos movimentos no mundo, né? Que talvez sejam sempre muito óbvios. Se para eu questionar o movimento eu preciso parar, talvez sempre a própria questão esteja sempre na própria pergunta. Porque senão toda vez o meu passo, ou a minha escapada, ou a minha fuga, ela já está sendo articulada quando eu penso ela. Então sempre quem de uma maneira tenta cooptar está um passo à frente de mim, porque ele já sabe qual é o meu próximo movimento. Eu fiz perguntas que eu não gostaria de responder. Eu fiz perguntas que eu não gostaria de responder. Começa com um tremor. Que o nosso arraial celebre lâminas lascivas, nossa brasa é fogo ardente. Ao meu redor sinto a vida como um futuro prevê um vidente. No planalto profetizo, Jupe do bairro no ar, tomando a faixa presidencial. Levanta e resplandece, orna-te de mim, preciso ser arrebatada. Autodefesa tem sido a palavra que eu tenho carregado desde 2018 para pensar os meus trabalhos. Exatamente naquele momento em que a escalada do presidente que a gente tem agora no poder, ele começou a ficar cada vez mais violenta, e a gente se questionar o futuro das nossas produções, o futuro dos nossos trabalhos. Eu lembro de sentir muito medo e insegurança, mas também muita raiva. E quando eu falo de autodefesa, eu estou falando de coreografia, eu estou falando do corpo, eu estou falando da racialidade, está tudo embarcado dentro desse guarda-chuva. E tentar olhar para a história jurídica da autodefesa, que estava ligada, sei lá, a jiu-jitsu, a capoeira, ou outras formas que são formais de pensar,
Mas em algum momento a gente recusou isso e foi tentar olhar para uma outra breve história de técnicas desviantes, transgressoras, que estão fora da linha do tempo, né? Que são subterrâneas, que têm uma outra articulação, que estão fora da história jurídica e política, mas também lidam com formas defensivas de si. E a minha primeira resposta foi tentar dizer que se eu tenho 32 anos e estou vivo e estou aqui, de alguma maneira eu entendi que essas técnicas elas existem, mas de uma forma eu articulo elas na minha vida e elas fazem que continue, mesmo dentro de um mercado que possa parecer seguro, que é o da arte, e possa ter uma ideia de que venci, uma relação de vitória, uma relação de desenvolvimento, que a gente sabe que é tudo contraditório, mas essas técnicas, quando elas são articuladas e o que elas fazem, elas mobilizam coisas que são completamente importantes, que é a vida. Não tem poesia. É sangue, seiva e suor. É sangue, seiva e suor. Fiquei pensando sobre a palavra levante nos últimos dias e pensando de que maneira esse gesto, que talvez possa ser simples, de levantar, né, de estar em algum lugar e levantar, ele pode ser completamente radical, né, em alguma medida. E, de fato, foi um movimento coletivo que me fez virar a chave e entender que eu precisava, de alguma maneira, mudar. E mudar é mudar completamente tudo, o mundo. E ter quem fala sobre o fim do mundo, mas, para mim, o futuro está sempre ligado a uma ideia de mistério, mas também sempre ligado a uma ideia de um porvir, que também pode estar ligado a uma ideia do sonho, assim. Levante é ritual, assim, o levante, ele é um pacto, que eu acho que é um pacto, ele é feito na solidão, mas também na multidão. Ele é um pacto que passeia por esses lugares, é um pacto no mais profundo, no âmago, mas ele também é um pacto que ele é compartilhado e que ele vai sendo nutrido à medida que a gente se encontra, à medida que a gente aprende a habitar outros lugares que não esses de imobilidade, que não esses de cativeiro, de prisão. São nesses rituais que a gente, de fato, consegue romper essas cadeias e, de fato, ir se levantando para outros tempos, assim, se levantando em outros tempos. É banho, né? É erva. Só no levante mesmo. É isso, assim, é o cuidado em todas as instâncias que o cuidado exige, assim. Fazer perguntas são caminhos de procurar respostas. São estradas de terra, caminhos de passagem, rios de processo. Eu ainda não sei como responder as perguntas que eu fiz. Eu aprendi a não ter medo do barulho do fogo, porque tem lava e água dentro de mim. Caminhar é tilintar, é manusear fogo e água. Ficar de pé é resistir. Caminhar é aterrar e flutuar ao mesmo tempo. Voracidade e paz. É levante. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Risca-Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Ventura Profana e Davi Pontes, ouvimos a intervenção artística de Ives Souza. O conceito é de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, o roteiro é de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som, trilha sonora original, mixagem e masterização de Luísa Puterman. Até o próximo episódio.